Rapaziada, sabe qual é a verdade desse jogo? Faltou coragem ao Felipe Luiz. Faltou coragem, é isso mesmo. Como é que o cara inicia um jogo que ele precisa ganhar de 2-0 com dois volantes e sem centroavante, cheio de meia? Me explica isso, não faz sentido algum. Todo mundo reclamou antes do jogo. E foi o que foi visto no primeiro tempo e no início do segundo tempo. Isso ficou óbvio, óbvio. Quando ele viu que não tinha mais nada a fazer, botou o Cebolinha de ala, botou o Bruno Henrique, encheu a área para chover a bola e aí sim o Flamengo ganhou volume. Mas se você pensar bem, o Flamengo fez gol de pênalti. 2 gols de pênalti. O Flamengo não conseguiu criar nenhuma chance absoluta de gol. E é o que está faltando a esse time. O time não está sendo bem treinado. Ah, mas não teve pré-temporada. Pô, me desculpa, mas teve sim. Teve tempo de treinar e o treinador não é novo. O treinador está praticamente aí há 1 ano e meio treinando praticamente o mesmo time. A filosofia já está implantada. É o mesmo time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro, que jogou bem contra o PSG. Então, isso para mim é desculpa. Tá faltando recurso, tá faltando sabedoria e tá faltando não sei o que. Não sei se ele tá com desavença em alguma parte do grupo, do elenco. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que ele tá perdendo a mão. E parece que ele tá perdendo a mão com as próprias convicções. Ele já escalou um time sem centroavante. Ele viu que não deu certo. Por que repetir esse erro? Se você erra uma vez, beleza. Repetir o erro 2 vezes seguidas é burrice. Ainda mais depois do jogo contra o Madureira, que você viu que o Pedro não fez gol, não deu assistência, mas ele contribuiu e muito ao Flamengo. Ele deu 6 chutes ao gol, ele fez 8 assistências ou pivô para arrematar ao gol. Ele roubou 3 bolas. Então o Pedro tem que iniciar o jogo, independente de qualquer que seja o jogo. O nosso goleador do nosso elenco, a gente só tem um, e se chama Pedro. A Arrascaeta fez 25 gols em 2025? Fez 25 gols. Mas olha o histórico de Arrascaeta. O outro ano goleador dele foi em 2019, que eu acho que ele fez uns 15 gols. Para você ver, em 7 temporadas ele fez 100 gols no Flamengo. O Pedro faz em média aí 30 gols ano. Até em temporada de lesão ele faz gol. Então faltou coragem ao Felipe Luiz. Você concorda comigo? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui, fala aqui nos comentários o que você viu de errado. Porque não adianta ser corajoso quando você tá com a corda aqui no pescoço se afogando. E o Felipe Luiz tá se afogando com as suas convicções. Não sei se é ego, não sei se é excesso de confiança, eu não sei se ele tá falando, ele falou já na coletiva que não cansa de trabalhar, que isso e aquilo, mas não é o que a gente vê dentro de campo. A gente não vê um Flamengo tabelando, criando jogadas naturalmente. Sempre precisa de uma individualidade para conseguir concluir uma jogada. Seja fazendo um pivô bem feito do Pedro e dando uma bolinha rolada bonita para alguém. Seja o drible do Arrascaeta, seja o drible do Cebolinha ou do Plata. E outro detalhe, Luiz Araújo jogou muito bem o último jogo contra o Madureira. Por que ele não entrou com o Luiz Araújo? Se ele precisa de gente que ataca, por que ele entrou com o Lino, cara? Se o Cebolinha é o titular. Você tem 2 jogadores agressivos no elenco. Cebolinha de um lado e Luiz Araújo de outro. O Carrascal não é esse cara. O Plata tenta, mas não é esse cara.
O Lino tenta, mas não é esse cara. Os caras mais agressivos são Cebolinha de um lado, Luiz Araújo de outro. Você precisa ganhar de 2-0 no mínimo, você coloca os caras agressivos junto com o seu goleador, junto com o seu meia que fez a melhor temporada dele em 2025. Faz o básico, Felipe Luiz. Faz o básico. O básico dá certo. Assim como você jogava fazendo o básico, que não é fácil, é muito difícil, você fazia o básico. Toca, recebe, dali, daqui, volta, abre espaço, dá o passo em profundidade. Você era um maestro jogando lateral esquerda. Mas agora parece que você está querendo inventar demais. Futebol, quanto mais simples, melhor é. Mais simples, melhor é. É claro que precisa ser estudado. Você vê o próprio Guardiola aí. Mas as premissas básicas do Guardiola são simples. São tabelas e busca no espaço vazio. É claro que ele orquestra isso. E é isso que está te faltando. Fazer o básico orquestrado. O Flamengo depende da individualidade somente para ganhar o jogo. E hoje só foi 2-2 porque tiveram 2 pênaltis. Os pênaltis tinham que ter marcado? Sim, óbvio. Mas o Flamengo errou. O Ayrton Lucas errou, recuando a bola para o Rossi. O Rossi escorregou. O Rossi estava posicionado lá na frente sem sentido algum. Ele não tinha necessidade de estar no meio do campo. Pelo amor de Deus, cara. Assim como Ayrton Lucas não tinha necessidade de, num campo molhado, encharcado, devolver uma bola para o goleiro. Agora, você não arrisca numa jogada de intermediária por conta de contra-ataque, mas você arrisca dando essa bola no goleiro? Não faz sentido para mim. Ou eu tô ficando maluco? Faz o básico, Felipe Luiz. Faz o básico. Mas eu quero saber a sua opinião. Onde o Felipe Luiz errou? Beleza? Tamo junto, mas não pense pelo lado negativo. A gente perdeu 2 títulos, mas quem sabe não são essas porradas necessárias para a gente conquistar títulos lá no final do ano. Porque o Flamengo é pressão, a gente vai cobrar ainda mais os jogadores, a comissão técnica, o BAP, o Boto, o Felipe Luiz, o Paquetá, o Arrascaeta, o Pedro, o Ortiz, todo mundo vai ser cobrado porque o Flamengo é o maior time das Américas. E a gente quer ser o maior time do mundo. É essa a nossa ambição. Então é isso que a gente quer, é isso que os torcedores almejam. E a gente vai cobrar sim, porque a gente sabe que todos os jogadores, o próprio Felipe Luiz, a própria comissão técnica, a própria diretoria têm capacidade de dar a volta por cima e ganhar títulos lá no final do ano. Beleza? Então, tomara que esse segundo baque seja positivo para o Flamengo. Flamengo dê uma viravolta no Campeonato Brasileiro e comece a Libertadores muito bem. É isso que a gente tem que pensar. Bola para frente, próximo jogo e é nóis. Saudações rubro-negras.